Afinal, o conflito é sempre negativo? Começamos essa conversa com essa provocação. Você já pode observar aqui no cabeçalho, moderna teoria do conflito. Se tem algo moderno é porque tem algo antigo. E do que estamos falando? Exatamente do que está embutida nessa pergunta. O conflito é sempre negativo? Nós aprendemos que sim. Nós aprendemos que o conflito deve ser evitado, que o conflito tem essa característica negativa já implícita. Em relação à moderna teoria do conflito, nós vamos hoje conversar do quanto realmente a ideia de um conflito negativo acaba limitando o nosso trabalho e é sim uma crença limitante, ou seja, é algo que crescemos acreditando e que para reconstruir ou eu diria mais, ressignificar o conflito, nós temos que insistir com as pessoas e principalmente conosco, porque internamente precisamos incorporar essa ideia de que o conflito não é necessariamente negativo. Na mediação, sempre oriento aos mediadores em formação para que não utilizem nenhuma palavra de conotação negativa durante a sessão, durante a conversa. Falaremos sobre isso quando tratarmos e abordarmos as técnicas de mediação, mas já é importante nos habituarmos a não utilizar palavras como conflito, problema, dificuldade, enfim, exatamente por causa dessa situação, dessa ideia negativa que se tem da palavra. Mas precisamos entender o conflito. O conflito é o nosso material básico de trabalho na mediação. Ainda não temos aqui a tradição das pessoas buscarem a mediação como prevenção. Nós temos, na maioria absoluta das experiências, pessoas que procuraram a mediação a partir do conflito instalado e às vezes já totalmente ampliado, o que dificulta muito o trabalho. Então, o conflito, ele é essencial à nossa conversa, é essencial que se conheça do conflito para poder trabalhar. Vamos lá. Quando falamos de conflito, nós imaginamos o quê? Que alguém tem razão e alguém não tem. Precisamos já romper com essa primeira ideia. O conflito não significa necessariamente isso, mas a percepção que as pessoas envolvidas naquele conflito têm de que é assim. Porque afinal, se elas tivessem a mesma percepção sobre a situação, provavelmente não haveria um conflito. Então, nós precisamos entender que o conflito é inerente à condição humana. A partir do momento que as pessoas têm concepções diferentes, ideologias diferentes, experiências e vivências diferentes, elas também terão maior dificuldade para administrar as suas questões e a chance de um enfrentamento em algum momento da vida acontece. É claro que o conflito faz parte do nosso cotidiano. O conflito é sempre baseado numa dúvida. Quem é que tem razão? E existe inclusive o conflito interno, que não é o objeto do nosso trabalho aqui, mas que não podemos negar. O que seria esse conflito interno? São as dúvidas que temos e que temos que enfrentar diariamente. E tem aquelas dúvidas corriqueiras, com que roupa eu vou, será que eu saio agora ou mais tarde, será que eu agendo para hoje, para amanhã, para que dia? Tudo isso, de certa forma, é um tipo de conflito. Mas o conflito que trataremos aqui é do conflito que chega até nós na mediação. São conflitos amplos, complexos, eu diria até mesmo multiplexos, porque tem várias origens, tem várias abordagens, tem vários significados. Então vamos lá. Aqui nós apresentaremos para vocês
um quadro comparativo para facilitar aí a compreensão do que seja uma percepção negativa e do que seja uma percepção construtiva, ou melhor, positiva. E aí você pode dizer, mas como assim ter uma visão positiva do conflito? Calma. Ao final da nossa conversa, certamente você terá a resposta para essa pergunta. Então vamos lá. Na moderna teoria do conflito, vamos analisar a percepção que as pessoas têm do conflito numa perspectiva destrutiva e numa perspectiva construtiva. No destrutivo, a percepção é de guerra, embate, confronto. E na percepção construtiva é paz. Mas como assim? Quando se resolve o conflito, a sensação de alívio, de paz é muito grande. Então, diante daquela situação, se nós conseguirmos conversar com as pessoas para que elas analisem aquela situação, aquele conflito, a partir da solução, trará sim uma questão de paz. E não adianta fingir que o conflito não existe. Para alguns é uma forma de solução de conflitos, não é? Lá em Leonardo Riskin aparece isso. Então, uma das abordagens do conflito é evitá-lo. Isso não significa que ele não exista, isso não significa que ele foi resolvido. Aqui nós falaremos numa abordagem para solução. Na verdade, hoje se fala muito mais em gestão de conflitos do que solução de conflitos, porque é a maneira como abordamos ou lidamos com esse conflito que fará a diferença. Então, como é que será a gestão desse conflito? Talvez a palavra administrável ou não. Quando estamos numa concepção destrutiva do conflito, realmente não é possível administrá-lo, porque tudo é com enfoque negativo. Vamos lá, olha as palavras que tem aqui. Destrutivo: guerra, briga, agressão, insulto, violência, tristeza e mágoa. Não há nada de positivo nessas palavras. Só da gente falar já dá uma taquicardia. Tá. Qual seria então uma abordagem construtiva? Paz e não guerra. Briga, vamos pensar na solução. Solução, aproximação, pedidos, entendimento, alegria e realização. Nossa, parece impossível. Percepção, como é que as pessoas percebem o conflito? Numa abordagem destrutiva e numa abordagem construtiva. Então, na construtiva, paz, respirando, conseguimos. Solução, isso aqui existe e nós precisamos resolver. É uma questão que interessa a todos os envolvidos e essa questão precisa ser resolvida. Não é brigar, é solucionar. Porque a briga tem o elemento de ganha-perde. Quem é que leva mais vantagem? Quem é que tem mais força? Quem é que tem mais argumento? Enfim, é que ganha uma briga. Então, briga é confronto. Lembra? Violência. Já a solução, vamos trabalhar sobre outros aspectos. Então, é o ganha-ganha. São resultados que possibilitem ganhos mútuos e não ganhos individuais e que ninguém saia agredido dessa situação. E o oposto da agressão é a aproximação. Mas como assim pessoas em conflitos, como que elas vão se aproximar? É exatamente esse o desafio. Por isso, na mediação, se utiliza muitas técnicas e ferramentas de comunicação, para que ao invés da agressão, nós consigamos uma aproximação. A técnica do refraseamento permite essa abordagem, então tira a conotação negativa do que foi falado e apresenta uma conotação positiva.
Também, ao invés do insulto, que é aquela provocação, vamos focar nos pedidos. O que vocês querem? O que você quer? O que o outro quer? Então, quando fazemos isso, que também é uma técnica, nós tiramos o enfoque destrutivo e construímos algo novo. O entendimento ao invés da violência, levar os mediandos, as pessoas envolvidas, a entenderem as razões do outro, ter empatia também, que também é uma técnica. Então, eu compreendo as suas necessidades, eu compreendo o que você está dizendo. Ao invés de ficar insultando, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que que eu não confio, a gente muda o enfoque para que as pessoas compreendam as necessidades que a outra pessoa tem. Inclusive, que a pessoa que causou algum prejuízo, sem julgamento de certo ou errado, né? Mas que ela tem uma reflexão. E não é incomum na mediação a pessoa reconhecer, nossa, eu exagerei, eu me equivoquei, eu realmente não tinha ideia de que poderíamos fazer diferente, eu estava nervoso, eu estava irritado e acabei ultrapassando os limites. Então, mas ao fazer isso é porque ela já entendeu a necessidade do outro, o foco foi no pedido e não em agressões nem insultos. Essa restabelecimento aí da comunicação, este restabelecimento da comunicação favorece esse entendimento. E qual é o resultado disso? É a alegria, não é mais aquela tristeza. Ai, nossa, eu não suporto, eu não aguento mais isso, não é? Ai, nossa, a gente está resolvendo isso. Não significa propriamente que terá um acordo, mas olha quanta coisa evoluiu. Não, eu estou compreendendo, eu vou precisar de um tempo para pensar sobre isso. Mas isso dá alegria de entender que aquela situação pode e deve ter um resultado que seja favorável a ambos, que ambos sairão dali mutuamente respeitados, respeitando-se e com seus interesses preservados. E por fim, a realização. Quando se está numa abordagem com percepção negativa, o que a pessoa sente é mágoa. Nossa, quando alguém recebe, por exemplo, uma petição inicial através do oficial de justiça, impossível não sentir raiva e não se sentir magoado, porque aquela petição foi feita para convencer o juiz sobre o direito daquela pessoa. E o outro fica tão irritado que ele vai procurar o advogado para fazer a contestação, e a contestação tem que ser agressiva ou até mais agressiva que a petição inicial. Então tudo isso gera uma abordagem destrutiva. Aqui, com enfoque na percepção. E a reação. Quando estamos falando de reação destrutiva em relação ao conflito, o que nós temos? Transpiração, não é? Transpiração, taquicardia, dispersão, tensão muscular. A pessoa reage com tensão, sabe? Às vezes chega até a machucar, né? A mão ali, ou da maneira como ela se fecha nessa tensão muscular. Hostilidade. Então, toda reação da pessoa é hostil, desde a fala até a linguagem corporal, né? De zombaria, ou de irritação, ou de interrupção, enfim. Pessimismo. Imagina, nós já tentamos resolver isso antes, você não quer saber de nada, você nunca colaborou, então tudo é de pessimismo. O descuido verbal é a linguagem que prevalece. O que é o descuido verbal? Fala qualquer coisa com a intenção de agredir. Então são palavras agressivas, de conteúdo agressivo, às vezes até mesmo vulgares. São palavras vulgares. E o resultado disso tudo é a raiva. A raiva permeia toda a reação quando a abordagem do conflito é destrutiva. E se for construtiva? Ao invés da transpiração é a moderação, é o respirar. Calma, me dá um tempo, preciso pensar. Então,
já começou a acalmar-se. Eu também presto atenção no que está acontecendo ali, nas ações e reações das pessoas que estão envolvidas. E eu escuto. Então eu escuto efetivamente. Então eu tenho que estar calma, respira, presto atenção. E ao invés da tensão muscular, eu tenho a desenvoltura. Eu me coloco de uma forma que o outro sente que eu quero resolver, né? É uma postura mais próxima. Ao invés do afastamento, eu me aproximo. Percebe a diferença? A amabilidade não é o famoso ser bonzinho, né? Ou muito menos ser irônico, mas é de respeito. Eu tenho também uma preocupação com o que eu falo, então eu tenho a consciência verbal do que eu estou falando e que eu não quero magoar, nem atingir, nem humilhar. E isso gera um otimismo, que nesse contexto todo a gente está evoluindo. Então é possível resolver essa situação de uma outra forma. E qual o resultado disso? Ao invés de eu ter raiva, eu percebo a razão. É racional toda a minha reação. É emocional? Sem dúvida que é. Mas eu não quero mais aquela coisa de eu tô reagindo, nossa, que raiva, que eu quero matar fulano, que, nossa, se eu pudesse eu dava um soco nela. Não. Eu digo, é razoável as propostas que estão sendo apresentadas aqui, é razoável que a gente converse sobre isso. Então, a reação também se modifica. E, por fim, quais são as ações voltadas à resolução de disputas ou conflitos numa abordagem destrutiva? Atribuir culpa, julgar, reprimir comportamentos, analisar fatos, polarizar, recordar regra ou norma, centralizar poder decisório. Nossa, algumas coisas aqui até parece que são boas, né? Centralizar poder decisório. Mas por que não falamos em compartilhar o poder decisório? Porque na mediação o enfoque é isso, ganhos mútuos, o que é bom para ambos. Quais são as necessidades que cada um tem? A ideia é que eles reflitam para compartilhar esse poder de decisão. Não é centralizar, somente um decide e o outro ou aceita ou encerra. Não. Ou é tudo ou é nada. Não. Entre tudo ou nada existe um universo. Vamos conversar sobre esse universo. Então, ao invés de atribuir culpa, quem está certo, quem está errado, quem está razão, que tal a gente conversar sobre buscar soluções? Quais são as necessidades e interesses que cada um dos envolvidos tem? Vamos conversar sobre isso? Vejam que a ação se modifica completamente. No destrutivo é o julgamento, certo ou errado, quem é que tem razão. Na abordagem construtiva é a solução, vamos resolver a situação. Na abordagem construtiva também é compreender os comportamentos. Então, normalmente numa mediação, principalmente numa audiência, a repressão dos comportamentos é até orientada pelos advogados, para que a pessoa não se traia, que a sua expressão corporal não atraia de traição, né? Não de atração. E aí, na mediação, não, nós buscamos que você revele os seus sentimentos e o seu comportamento sem julgamentos, porque é a partir desses comportamentos ali é que a compreensão da situação se fará completa. Sem entender o comportamento, não é aquela coisa fria, não é aquela coisa técnica no sentido de tudo pensado, analisado, formatado, diagramado, não. É livre, é flexível, é natural, reaja a essa situação. E ao invés de analisar fatos, porque quando a gente fala de fatos, a gente fica na posição. Aconteceu isso, eu vi, eu estava lá, eu quero uma reparação sobre isso. Que tal a gente modificar um pouquinho para entender quais são as intenções? O que é que você quer? O que é que você busca?
Os fatos aconteceram, sim, mas vamos falar nas soluções? Isso muda completamente também a ação da pessoa em relação àquela situação. Despolarizar, isso é importante, muito importante. Aqui entra o famoso separar as pessoas dos problemas. Os problemas existem, as pessoas estão enfrentando aquela situação de forma pontual. Não significa que elas sejam o problema. Elas estão com o problema. Ah, mas quem foi que gerou esse problema? Isso não é o mais importante. O mais importante é construir uma solução para aquela situação. Então, ao invés da gente se apegar lá numa norma, nós vamos construir uma nova regra ou uma nova norma ou um combinado, né? Porque quando se tem um acordo, tem um combinado. E se não tiver um acordo, também tem um combinado, e o combinado pode ser, inclusive, então, nessa situação, nessa conjuntura e nesse contexto, o melhor é entrar com uma ação judicial. Isso também é um combinado. Mas isso, a ideia de que naquela sessão, o que as pessoas estão buscando são combinados que favoreçam a ambas, isso já despolariza. Não é fulano contra fulano, né? Não é requerente e requerido, não é autor e réu, são mediandos. Tem o que convida e o que é convidado. E essa abordagem já altera muita coisa na hora da conversa. E o compartilhamento é importante de informações, de necessidades, de sentimentos, para que se permita uma reflexão. Tudo isso é a nova abordagem da teoria do conflito. É fácil? Não, não é mesmo. Quem tem a prática da mediação, e vocês ao longo do estágio observarão o quanto essa nova visão, essa moderna teoria do conflito é desafiadora. Mas não é porque é difícil ou é desafiadora que não faremos. Porque é exatamente esse o nosso trabalho na condição de mediadores e mediadoras. É transformar aquele conflito para numa forma que as pessoas entendam que permanecer no conflito é custoso, sai caro para elas, não somente financeiramente, mas emocionalmente. E aqui nós temos que abordar algo que temos que ter muito cuidado durante a sessão da mediação, e por isso que a formação do mediador e da mediadora é fundamental. Temos sempre que evitar a espiral de conflito. Existem alguns autores que acham que não, que acham que tem que deixar que tudo chegue no seu limite para depois apaziguar. Bom, é um risco muito grande. Alguém, para permitir isso, tem que ter um conhecimento imenso. É a famosa caixa de Pandora. Você consegue fechar depois o que você abrir? Nem sempre é possível. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da espiral de conflito. O manual do CNJ diz que segundo o modelo de espirais de conflito, há uma progressiva escalada em relações conflituosas, resultante de um círculo vicioso de ação e reação. Então, a ação de um gera uma reação agressiva do outro, que gera uma outra reação agressiva, então ela vai crescendo. Então, algo que era menor cresce muito, porque um quer ganhar do outro e uma fala gera uma provocação que gera uma provocação ainda maior e aquilo fica imenso. Como é que isso pode ser resolvido? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Cada reação torna-se mais severa do que a ação que a precedeu e cria uma nova questão ou ponto de disputa. Exatamente por isso que é uma espiral. Então ela começa menor e ela cresce até que chega um momento que não dá para resolver. Então, como é que a gente evita isso? Evita lá no início já. Ou pelo menos busca, né, evitar lá no início com uma declaração de abertura bem feita a respeito das regras da mediação, o que pode e o que não pode. E também tem espirais construtivas e destrutivas. Veja que nada é exclusivo quando se fala de uma abordagem de convivência. Então,
As espirais construtivas são aquelas baseadas na cooperação. Então, começa com um ponto e aquilo cresce, né? As pessoas vão buscando soluções para aquela situação de forma cooperativa. Isso também vai crescendo. Olha, a gente está ampliando, a gente pegou um ponto e foi abordando outros pontos. Já a espiral destrutiva, o foco, o que prevalece é a competição, é o ganha-perde. A espiral construtiva é o ganha-ganha. Então, a pergunta final aqui que a gente aborda em uma situação de conflito, que condições determinam qual processo irá prevalecer, o destrutivo ou o construtivo. Então, vamos abordar isso no próximo tópico, na nossa próxima conversa. Até já!